Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado como salvar o nome da imagem no banco de dados utilizando o Node. Então, a imagem que o usuário está enviando através do React, eu quero salvar o nome da imagem no banco de dados. Este é o objetivo desse tutorial, salvar o nome da imagem no banco de dados. E para implementar esta funcionalidade, primeiro eu pego o código-fonte dos tutoriais anteriores, que eu apresentei como implementar o formulário upload com React. Então, seleciono uma imagem, pego, por exemplo, logo define 500 por 500, clico em salvar, upload realizado com sucesso, retorno no back-end. E no back-end já tenho a imagem logo define 500 por 500, significa que conseguiu realizar o upload com sucesso da imagem e verifico no banco de dados. Para verificar, abro o Workbench, abrindo o Workbench, venho na base de dados Celc, em seguida a tabela, imagem, botão direito, selecionar, seleciono as linhas e já salvou com sucesso a imagem. Só para vocês verem funcionando, eu testo novamente uma outra imagem, então seleciono esta imagem Celc, em seguida realizo o upload da mesma, realizei o upload, em seguida acesso o Workbench, executo novamente e tenho Celc. Eu cliquei duas vezes no salvar, por isso que eu tenho duas imagens Celc. Mas o importante, o objetivo desse tutorial é apresentar como salvar o nome da imagem no banco de dados após ter realizado o upload da imagem. Primeiro eu realizo o upload, depois eu salvo o nome da imagem no banco de dados. Para começar, eu pego os projetos que eu implementei nos tutoriais anteriores. Caso você não tenha acompanhado os tutoriais anteriores, abaixo deste vídeo vai ter o link para você acessar a playlist. E nesta playlist eu implementei o back-end para realizar o upload da imagem para o servidor e também o front-end sendo o formulário. Abro o back-end no editor, abrindo no editor. Ao abrir, quando vocês baixaram o código-fonte, não tem o diretório Node Modules e precisa instalar as dependências e em seguida startar o projeto. Isso eu estou no front-end, não, eu quero o back-end. Aqui está o back-end, a mesma coisa. Primeiro executei este comando para instalar as dependências, executei no terminal do editor. Agora que eu já tenho as dependências instaladas, posso startar o projeto. Starto o projeto e também pego o front-end abro no editor, abrindo no editor eu já executei o npm install para instalar as dependências, já tenho o diretório Node Modules com as dependências, em seguida eu starto o projeto. Confiro o back-end se o mesmo startou com sucesso, sim, startou com sucesso, e no back-end eu tenho a seguinte rota. Qual a rota? Eu tenho a rota upload. A rota do tipo post e é uma rota do tipo upload, e para esta rota eu faço uma requisição através do front-end. Então eu aguardo o front-end ser startado. Projeto startado com sucesso, startou na porta 3000, então já posso abrir o projeto, localhost, em seguida a porta 3000 no navegador. Testo para ver, ok, consegui acessar corretamente, então eu posso conferir no back-end se eu consigo realizar o upload com sucesso da imagem, se o upload está ainda funcionando. Qual é a última imagem que eu tenho? Eu tenho capa, Celc detalhes. Eu seleciono uma outra imagem, escolher arquivo, seleciono uma imagem, por exemplo, esta imagem, empresa 1, provavelmente no back-end eu não tenho ainda esta imagem, correto? Eu ainda não realizei o upload desta imagem. Clico em salvar, o upload realizado com sucesso, confiro no back-end empresa 1. Continua funcionando corretamente. Inclusive, agora eu tenho este console log. Eu faço o seguinte, eu retiro o comentário deste console log, em seguida eu excluo um pouco destas imagens, eu deixo somente a imagem Celc, as outras imagens eu excluí. Faço o upload de uma nova imagem, pode ser esta empresa mesmo, clico em salvar, o upload realizado com sucesso, retorno no back-end, realizou o upload com sucesso e este console log imprimiu. Eu tenho o nome do campo, em seguida o nome original da imagem, eu tenho mime type, qual é a extensão da imagem, então, por exemplo, eu estou enviando uma imagem JPEG,
Porque se eu enviar uma imagem, eu seleciono este arquivo. Tento enviar, erro, upload não realizado com sucesso. Necessário enviar uma imagem PNG ou JPEG. O usuário é obrigado a selecionar uma imagem JPEG ou PNG. Qual é o local de destino? Estou indicando que é este local. Qual é o nome da imagem? O novo nome da imagem, o nome que é atribuído para a imagem. Em seguida, a path, indicando qual é o caminho da imagem e o tamanho da imagem. Eu posso utilizar esse nome da imagem para salvar no banco de dados. E qual banco de dados será utilizado? Será utilizado o banco de dados MySQL. Caso você não tenha o banco de dados MySQL instalado na sua máquina, abaixo desta aula vai ter um link para você acessar um tutorial apresentando como instalar o MySQL. Mas somente instale o MySQL se você não tem o MySQL na sua máquina. Se você já tiver, starte o MySQL que você já tem. Por exemplo, se você tiver um servidor PHP, o AMP Server, você tem o servidor local, o servidor PHP e o servidor PHP, o AMP Server, tem o banco de dados MySQL. Você pode utilizar este MySQL. Somente starta o servidor, em seguida testa no PHPMyAdmin se realmente está funcionando. Quem utiliza o AMP Server sabe o que eu estou falando. Mas se você não tem nenhum servidor MySQL, não preocupe-se. Acesse o tutorial que está abaixo desta aula e instale o MySQL. Com o MySQL instalado, eu posso utilizar MySQL em seguida -h, porque eu quero colocar o host. Então, em qual local está o banco de dados? O meu banco de dados está localmente, localhost. Em seguida, coloco -u, quero indicar o usuário. No meu caso, o usuário é root. E a senha, em seguida coloco -p e não coloco a senha, simplesmente dou um Enter e em seguida coloco a senha de 1 até 6. Acessar, acessou corretamente porque são os dados, os meus dados do banco de dados. Inclusive no tutorial abaixo eu cito para você anotar a senha e são essas credenciais que eu utilizo no tutorial abaixo durante a instalação do MySQL. E eu recomendo que você utilize o banco de dados MySQL a partir da versão 8. Não utilize o MySQL inferior à versão 8. Desta forma, eu sei que o banco de dados MySQL está instalado. Em seguida, após ter instalado o banco de dados MySQL, eu também vou utilizar o MySQL Workbench. O que é o Workbench? O Workbench é um programa para você gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Você pode gerenciar através do prompt de comando, mas eu não gosto de utilizar o prompt de comando. Então, por exemplo, Show Databases, você pode verificar quais são as bases de dados que eu tenho no banco de dados. Então, eu tenho no banco de dados MySQL, eu tenho a base de dados Selk e essas bases de dados padrões. Mas ao invés de eu trabalhar através do prompt de comando, posso utilizar o Workbench. Caso você não tenha instalado o Workbench e precise de auxílio para instalar, abaixo desse tutorial também vai ter um link apresentando como instalar o Workbench. Com o Workbench instalado, ele já está apresentando que eu tenho uma instância do MySQL startado, o usuário root, em seguida está rodando localmente e está utilizando a porta 3306. Isso porque, conforme eu apresentei anteriormente aqui, o MySQL está rodando corretamente, então por isso que está apresentando a instância. Posso clicar para abrir, será solicitado a senha, e a senha é a mesma senha que eu coloquei para acessar através do prompt de comando, a senha de 1 até 6. Você precisa verificar qual é a sua senha durante a instalação do MySQL, por isso que eu citei para você anotar a senha. Ok, para acessar, carregou corretamente, conforme eu citei, eu tenho a base de dados Selk, essa base de dados eu vou excluir para começar do zero. Então, quero excluir agora. Excluiu a base de dados com sucesso, não tenha mais a base de dados Selk, posso criar uma nova base de dados. Aqui eu tenho outras collection, eu posso ir apagar, eu fico somente com essa parte aqui. Então, importante
agora eu preciso criar uma base de dados. Como que eu crio uma base de dados? Eu utilizo o create, em seguida database, porque eu quero criar uma base de dados com o nome de Selk e indico que vai trabalhar com caracteres especiais, então caractere set, sendo UTF-8, posso utilizar o UTF-8 MB4 porque eu instalei o banco de dados MySQL versão 8, então posso utilizar o UTF-8 MB4. Ao utilizar o UTF-8 MB4, o UTF-8 é para trabalhar com caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. MB4 para não ter a necessidade de converter, eu salvo exatamente como é escrito. Utilizo uma collection para essa base de dados, eu utilizo a collection UTF-8, continua com a collection UTF-8 e MB4, conforme eu já citei, para não ter a necessidade de converter, e também indico que vai ser Unicode CI, refere-se ao tipo da pesquisa dos dados. Posso executar para criar essa base de dados, então simplesmente clico aqui para executar, criada a base de dados Selk, confiro, atualizo, ok, já tenho a base de dados Selk. A base de dados Selk é só base, não tem nenhuma tabela. Eu posso criar a tabela através do comando aqui, ou eu posso deixar para que o meu próprio projeto criado com o Node encarregue-se de fazer isso. Eu vou deixar para que o próprio projeto encarregue-se de fazer isso. Eu acrescento no arquivo ler os comandos que eu executei. Eu primeiro apresentei que precisa instalar o banco de dados MySQL, e em seguida verificar o banco de dados MySQL no prompt de comando, instalar o Workbench para gerenciar o banco de dados de forma gráfica, e também apresentei como criar a base de dados utilizando este comando. Assim vocês vão ter a sequência de comando. O próximo passo agora é conectar o nosso projeto, este projeto implementado com o Node, com o banco de dados MySQL. Como que eu faço essa conexão? Eu preciso ter uma dependência neste local que consiga conectar o Node com o banco de dados MySQL. Eu pesquiso por essa dependência, sendo a dependência Sequelize. Pesquisei a dependência, posso abrir o site. Abrindo o site, eu tenho um exemplo já como instalar. Então, para instalar, posso pegar este comando mesmo, npm install para instalar, em seguida --save para acrescentar no arquivo package e a dependência Sequelize. E para que serve essa dependência? Essa dependência é uma biblioteca JavaScript que facilita o gerenciamento de banco de dados SQL. Importante, banco de dados relacional SQL. Preciso pausar o servidor para instalar, então dou um Ctrl+C, S sim, em seguida Enter para instalar a dependência. Dependência instalada com sucesso, retorno novamente na documentação, somente coloquei CLS para limpar o terminal. Venho na parte da documentação, versão 6, a última versão atualmente, tenho como começar a utilizar. Primeiro instalar o Sequelize, já instalei, depois eu preciso instalar o drive do banco de dados, porque quando eu instalo o Sequelize, ele não traz o drive do banco de dados. Você pode utilizar o PostgreSQL, o MySQL, MariaDB, eu estou utilizando o MySQL, então coloco o MySQL. Importante no final, MySQL 2, tem o 2 no final, precisa ter este número 2 no final. Coloco o comando que eu vou executar e este comando ele é utilizado para instalar o drive do banco de dados. Instalo já o drive do banco de dados MySQL, drive instalado com sucesso, posso restartar. Para startar, utilizo este comando. E após ter startado, posso criar uma models, mas para criar a models eu retorno na documentação. Primeiro preciso realizar a conexão com o banco de dados, utilizando o Sequelize. Eu incluo o Sequelize, após incluir o Sequelize, eu posso realizar a conexão, instancio o Sequelize, coloco a base de dados, o usuário, a senha, o local onde está o banco de dados, em seguida MySQL, MariaDB, PostgreSQL, eu preciso indicar. Para isso, venho na raiz, importante, clico na raiz, crio um diretório com o nome de models. Dentro desse diretório, crio um arquivo com o nome de db.models
.js, porque nele eu quero criar a conexão com o banco de dados. Primeiro, eu importo o Sequelize, que eu instalei para isso, constante Sequelize. Esta constante Sequelize vai receber, utilizo o require para incluir. Incluir é a dependência que eu instalei, sendo a dependência Sequelize. Incluir a dependência, posso realizar a conexão. Crio uma constante, esta constante que vai ter a conexão com o banco de dados, uma constante Sequelize, coloquei S minúsculo, utilizo new porque eu quero instanciar o Sequelize. Aqui o Sequelize que eu incluí, estou instanciando. Após ter instanciado, eu passo como parâmetro quais são os dados, a base de dados, o usuário, a senha. Então eu já posso pegar essa instrução, copio somente até aqui. Qual base de dados que eu estou utilizando? A base de dados Selk, é essa base que eu criei. Retorno no Workbench, exato, base de dados Selk, e em seguida qual é o usuário? O usuário, retorno no prompt de comando, eu utilizei o usuário root e a senha de 1 até 6. Então são essas credenciais, o usuário root e a senha de 1 até 6. E também tenho onde está o banco de dados e qual a base de dados. Então pego a vírgula, é importante, precisa ter a vírgula, copio isso. Então neste local eu estou fazendo o quê? Estou criando um objeto. E neste objeto tem uma posição, duas posições. Por isso que eu preciso criar objeto, porque há duas posições. Localhost, o banco de dados está localmente? Ok, localmente, localhost. Eu estou utilizando o MySQL, então eu deixo somente o MySQL. O restante eu posso excluir. Eu já tenho a conexão, só preciso exportar para poder utilizar em outros locais. Coloco módulo.export, eu exporto a conexão, sendo a constante Sequelize. E essa constante Sequelize eu posso utilizar no arquivo app. Eu incluo este arquivo, para isso eu crio uma constante com o nome de db, porque vai ter o banco de dados, a conexão, utilizo o require, eu quero incluir o arquivo que está dentro do diretório models. Dentro do diretório models eu tenho o arquivo db.js, é este arquivo. Após ter startado, ele deveria ter apresentado erro caso não conseguisse realizar a conexão com sucesso, mas não apresentou também se a conexão foi realizada com sucesso. Eu acrescento mais uma instrução para verificar se conseguiu realizar a conexão. Utilizo o Sequelize, esta constante acima, em seguida o Authenticate, sendo o método Authenticate, eu quero conferir se realmente conseguiu autenticar com sucesso. É uma função, então preciso abrir e fechar o parênteses e verifico utilizando o then. Caso tenha executado com sucesso, conseguiu realizar a conexão, eu crio uma função e dentro desta função eu dou um console log indicando que conseguiu realizar a conexão com sucesso. Console log, em seguida, conexão com banco de dados realizado com sucesso, e quando não conseguir, acessa o cat, e neste cat eu também crio uma função para poder dar um console log, e neste console log eu coloco erro, conexão com banco de dados não realizado com sucesso. Posso testar se realmente está funcionando, retorno no projeto, então aqui eu posso tentar realizar um upload de um novo arquivo, envio outra imagem, porque este sobre eu já enviei, seleciono esta imagem, clico em salvar, upload realizado com sucesso, em seguida retorno aqui no terminal e tenho o resultado, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Caso eu faça o seguinte, apago a letra E, não existe esse banco de dados sem a letra E. Salvo, vamos ver o que vai ocorrer. Erro, conexão com banco de dados não realizado com sucesso, não conseguiu encontrar essa base de dados. Eu retorno novamente para a Selk, salvo, conferir, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Ok, isso eu consigo ver desde que eu tenha incluído o arquivo, mas agora eu não vou incluir o arquivo de conexão neste local, porque eu quero criar uma models.
E como eu crio uma models? Retorno na documentação só para ver models básica. Para criar uma models básica, eu primeiro incluo a conexão com o banco de dados, em seguida utilizo o SQLize, que possui a conexão com o banco de dados, a função define, e nesta função passo o nome da models e as colunas que o banco de dados vai ter. Por exemplo, a coluna first name, last name. First name é do tipo string e é obrigatória, não pode ser vazia. Agora, last name é do tipo string e pode ser vazia, porque eu não estou indicando que é obrigatório o envio de dados. E depois eu estou exportando a models. É isso que eu vou fazer. Para criar a models, dentro do diretório models, crio um novo arquivo. Neste caso vai ser imagens, então coloco images, em seguida a extensão JS, a primeira letra em maiúsculo. Qual é a função da models? O objetivo da models é manipular as informações com o banco de dados. Eu tenho a controller, então a app é a controller, e a controller é responsável em gerenciar as rotas, receber os dados, e a models é responsável em manipular as informações com o banco de dados. E o projeto criado com React seria a view. A view, o que é apresentado para o usuário. Por exemplo, dentro do Source, eu tenho este app responsável pelo upload. E esta página que possui o formulário seria a view. Continuando com esta models, eu primeiro crio uma constante e esta constante vai receber o SQLize. Então, eu importo o SQLize, S maiúsculo, em seguida require para incluir o SQLize. Após ter incluído o SQLize, preciso a conexão com o banco de dados, crio uma constante DB que vai receber a conexão com o banco de dados que está dentro do arquivo. Então, eu já tenho um arquivo, sendo este arquivo DB, ele possui a conexão com o banco de dados. Simplesmente coloco DB porque está no mesmo diretório. Para criar uma models, utilizo uma constante, crio o nome da constante. Primeiro, preciso pegar a conexão com o banco de dados, que está dentro da constante DB. Depois, utilizo define, conforme está na documentação, conferir se é realmente define. Retorno na documentação, exato, define. Passo o nome da models, então o nome da models sendo o nome da tabela no banco de dados, não é users. Eu estou trabalhando com imagens, images. Depois indico que essa tabela vai ter as seguintes colunas. Abro um objeto e dentro deste objeto indico quais são as colunas. Por exemplo, eu tenho a coluna ID. Esta coluna ID vai receber dados do tipo, então coloco type e os dados serão do tipo, utilizo o SQLize. SQLize é S maiúsculo, sendo este SQLize, vai ser do tipo inteiro. Já seleciono integer, também vai ser auto-incrementa. Eu não preciso enviar os dados, o próprio banco de dados encarrega-se de verificar o último ID, o último número utilizado e acrescenta. Por exemplo, a última imagem cadastrada era a imagem 7. A próxima imagem que for cadastrar vai receber o 8. Como que eu vou saber que deve acrescentar o número 8? O próprio banco de dados encarrega-se de fazer isso, auto-incrementa. É obrigatória? Sim, então eu coloco que ela não pode ser nula. Coloco nulo? Não. Falso. Não pode ser nulo. Quando eu não colocar isso, por padrão, não é obrigatório enviar os dados. E, além disso, essa coluna vai ser uma chave primária, indicando true. Desta forma, indico que é uma chave primária. E próxima coluna vai ter o nome da imagem. Então, eu coloco image, sendo o nome da imagem, vai receber o seguinte valor. Vai ser type. Tipo, aqui vou salvar string, o nome da imagem, então simplesmente coloco string. É obrigatória? Não. Se fosse obrigatória, havia necessidade de indicar assim, obrigatório. Mas no meu caso eu não quero obrigar, então se eu não quero obrigar, eu simplesmente deixo sem esta propriedade. E preciso exportar para poder utilizar módulo.export e o nome da constante sendo a constante user.
agora sim eu posso utilizar em qualquer local. Quando eu incluir, eu posso utilizar. Mas eu ainda não tenho essa tabela images no banco de dados. Eu posso criar manualmente, criar através do Workbench, também posso criar através do prompt de comando, mas eu quero otimizar, eu quero que o próprio projeto encarregue-se de verificar. Para isso, eu tenho o seguinte, retorno na documentação e temos a models aqui, models sincronizar. Eu posso utilizar o nome da constante, em seguida esta função, e ela verifica. Se não existir a tabela, cria a tabela. Também tenho o force true, isto é, quando existir a tabela, independente se existir ou não, ele vai excluir a tabela antiga e criar novamente a tabela. Raramente você vai utilizar esta opção. E tem esse daqui. Quando você fizer alguma alteração na Models você acrescentou mais uma coluna, neste local você acrescentou mais uma coluna, mas no banco de dados, neste banco ainda não tem essa determinada coluna. Você pode utilizar o alter true, mas eu quero só criar a tabela, então eu utilizo primeiro a constante, eu coloquei nome user, não, eu coloco image já é o suficiente, e em seguida exporto como image, e aqui também eu utilizo image, porque é o nome da tabela, assim fica mais fácil de identificar. Posso incluir agora esta models, eu incluo esta models no app. Atualmente, se eu vier no Workbench, atualizo, eu ainda não tenho nenhuma tabela, venho no app e aqui no app crio uma constante image. E esta constante image, eu coloquei image ou image, sem o S no final. Então, sem o S no final, não interfere nada o nome dessa constante neste local. Eu só estou seguindo o padrão para ser mais fácil. E quero incluir em seguida o arquivo que está dentro do diretório models. Depois do diretório models, é a models, esta models que eu quero incluir. Depois que eu incluir esta models, posso utilizar. Salvei, vamos ver o que ocorreu, ele restartou novamente e agora temos, criou a tabela, então se não existir a tabela image, então deve criar a tabela, esta tabela vai ter a coluna ID, sendo um inteiro, not nulo, não é vazia, é obrigatório o envio de dados, e auto-incrementa. Depois eu tenho a coluna imagem, sendo um varchar. Eu indiquei que a coluna imagem é do tipo string, por isso string texto e varchar é texto. Tem a coluna padrão, create at, quando está cadastrando, e update at, quando está editando. Está sendo utilizado o InnoDB para poder fazer o relacionamento de chave primária com chave estrangeira, e também temos a parte primary key, indicando que a coluna ID é uma chave primária. Será que realmente criou a tabela? Posso verificar no Workbench. No Workbench recarrego novamente e tenho na tabela correto. Tenho a tabela image e dentro dessa tabela a coluna ID e image, as duas colunas, e colocou as duas colunas padrões, create at e update at, quando está cadastrando e quando está editando. Está criado a tabela, então isso aqui eu posso comentar, colocar inclusive um comentário para que serve essa instrução, criar a tabela. Depois que eu criei a tabela, posso tentar cadastrar um registro no banco de dados. Existe a imagem? Acessa este if, retorna o upload realizado com sucesso. Antes de retornar a mensagem, eu posso salvar no banco de dados. Primeiro eu pego o await, aguardo o processamento, só posso utilizar o await porque eu acrescentei o async. Await, aguarde, enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima. Utilizo a models image, a models que eu importei na parte superior. E como que eu agora cadastro um novo registro? Eu retorno na documentação. Vamos ver como que eu cadastro um novo registro. Para cadastrar, eu tenho models query básica e tenho um exemplo como cadastrar. Await, aguarde, em seguida o nome da models. Utilizo esta função para cadastrar um novo registro e para esta função abro parênteses e em seguida eu envio um objeto.
é isso que eu vou fazer. O nome da coluna e o valor. Nome da coluna, valor, separado pela vírgula. Abro parênteses, abro a chave para criar um objeto e eu tenho a coluna. Qual é a coluna? Posso ir na Models. No momento, eu preciso enviar valor somente para esta coluna. O ID eu não preciso, porque auto-incrementa, e as duas colunas createTheta e o pdTheta salva por padrão. Eu não preciso enviar informações. Então, tenho esta coluna, vai receber REC de requisição, porque estou recebendo os dados através do REC, e o res é para retornar uma resposta. E neste REC de requisição, eu utilizo file, porque eu quero recuperar o file. Caso eu retorne no prompt de comando aqui no terminal, eu anteriormente dei um console login REC file, então REC file que possui os dados. Por isso que eu acessei o REC file. Depois do REC file, eu quero a posição, é o file name, é o nome da imagem. Eu posso pegar o nome original ou o nome que eu atribuí. Eu vou pegar esse nome que eu atribuí porque o nome da imagem está aqui. Então, coloco ponto file name. Depois do file name, eu posso verificar se conseguiu cadastrar com sucesso ou não. Isso aqui já está cadastrando no banco de dados, mas eu quero verificar. Para verificar, eu utilizo o then. Caso tenha executado com sucesso, acessa o then e nesse then eu crio uma função, crio a função utilizando arrow function. E em seguida, dentro desse then, eu posso retornar o upload realizado com sucesso, esta frase. E quando não conseguir executar com sucesso, acessa o cat. Então, crio este cat. Neste cat, eu posso receber o erro, caso seja necessário, mas eu não vou retornar este erro, eu vou retornar um erro personalizado. Crio uma função utilizando o arrow function e dentro desta função agora eu retorno erro. Retorno, por exemplo, um erro parecido com esse daqui. Pego, coloco neste local. Return res de resposta status 400. Quando eu não coloco status, retorna status 200. Status 200 executou com sucesso. Status 400 houve um erro. Retorno em formato JSON, sendo um objeto. Houve um erro? Sim, houve um erro. Em seguida, o upload não realizado com sucesso. Eu deixo somente esta frase, porque a parte para validar está aqui na parte inferior. Conferir se vai retornar agora esta frase, o upload realizado com sucesso, e também salvar no banco de dados. Confiro no Workbench, venho na tabela, então aqui em Image, em seguida posso clicar, botão direito, em seguida selecionar. Clicando em selecionar, não tem nenhum registro no banco de dados. Eu tento enviar uma nova imagem pelo front-end, então no front-end seleciono uma outra imagem. Antes de eu selecionar, eu atualizo, não há necessidade de atualizar, só eu que queria atualizar. Em seguida seleciono uma imagem, pode ser essa aqui, sobre PNG extensão, pode ser essa mesma, só conferir. Não, essa é muito grande, vamos ver essa, também é muito grande. Essa daqui pode ser essa, propaganda lateral esquerda. Clico em salvar, upload realizado com sucesso, propaganda lateral esquerda. Retorno no back-end para conferir se realmente fez o upload, sendo o back-end. Aqui eu abri o front-end, eu preciso é o back-end. Propaganda lateral, exato. Fez o upload com sucesso. Este console log eu já posso comentar. Só preciso verificar se salvou no banco de dados. Venho no Workbench, em seguida executo novamente essa instrução, executar, e temos o nome da imagem. Ok, salvou o nome da imagem no banco de dados. Assim, eu já tenho a imagem salva. Esta imagem poderia ser imagem de um usuário, poderia ser uma tabela users, e nessa tabela users poderia ter a coluna name, e-mail, entre outras informações do usuário, incluindo a coluna imagem. E significa que no nosso projeto já estamos realizando o upload da imagem para o servidor, salvando o nome da imagem no banco de dados. Agora eu posso recuperar a imagem no front-end. Por exemplo, se eu quero listar as imagens no front-end, como que eu faço para listar as imagens?
Isso eu vou apresentar no próximo tutorial. Então, se você não está inscrito no canal, inscreva-se para receber as notificações do próximo tutorial e também, se você acompanhou até agora, deixe aquele like. Eu aguardo você no próximo tutorial para listar as imagens.